Hoje eu sei que muitos que estão aí, que brincaram com Deus, hoje talvez elas estejam pensando: o que vai ser de mim, da minha família, do meu pai que tem uma idade, ou de alguém que tem uma doença crônica no seu lar. Talvez essas pessoas que brincaram com Deus, hoje elas estão aflitas. Talvez muitos estão ainda brincando com Deus, foram para o carnaval, fizeram coisas que desagradam o coração de Deus. Mas eu creio que neste momento é o momento da igreja orar e pedir a Deus para que Deus alcance essas pessoas. Reflita nisso, queridos. E vai convidando as pessoas aí. Enquanto isso eu quero te falar, não deixe, você que é membro deste ministério, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Temos que ter um coração generoso. Ah, mas eu não estou nem na igreja, não estou nem no salão, porque a igreja somos nós, né? Eu não estou nem no salão, para que eu vou ofertar ou dizimar? Queridos, nós temos nossos compromissos, o aluguel continua, nós temos que pagar isso aqui, nós temos conta de água, temos conta de luz, nós temos outros compromissos que nós já fizemos há um tempo atrás. Então é importante que você, querido, seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Seja fiel, mas seja muito fiel, mais do que nunca. Tenha um coração generoso, um coração realmente de adorar ao Senhor com as suas ofertas e com o seu dízimo. Outra coisa que nós estamos pedindo à igreja e até os de fora é para que vocês nos ajudem com mantimentos. Nós já temos visto algumas pessoas, conhecidos, amigos, até da igreja, que já perderam seu emprego. Temos pessoas autônomas que estão passando por dificuldades já. E o intuito da igreja é levantar cestas para que nós possamos ajudar estas pessoas, ajudar as pessoas na sua compra do mês. Então, queridos, ajude este ministério a levantar cestas. O nosso alvo mensal são 10 cestas, mas que a gente consiga até ultrapassar isso, principalmente neste momento, onde já temos famílias que já precisam de ajuda. Então, esteja ajudando a gente. Vocês podem nos procurar no nosso WhatsApp, entrar em contato, vamos até você buscar o alimento se for o caso, se você não puder nos trazer. Mas ajude, colabore. Se você quer colaborar com algum valor em espécie, que você nos procure também. Nós passamos o número da conta e você avise que estará depositando este valor. Nós vamos separar este valor para comprarmos mantimentos para ajudar outras pessoas. Ok? O nosso objetivo como ministério é fazer a diferença nessa nação, é ajudar os irmãos da nossa igreja e ajudar também os de fora. Então colaborem, amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Como está a sua vida hoje? Talvez você esteja sentindo falta de alguém governando a sua vida. Talvez você sinta falta de uma organização na sua vida. Talvez você perceba que a sua vida está meio bagunçada. A sua vida talvez esteja numa situação meio que desgovernada. E principalmente neste momento que estamos vivendo, talvez você já esteja se preocupando em descontrolar a sua vida financeira. Talvez é o pensamento da grande maioria. Meu Deus, como vai ser a minha vida financeira? Eu agora que comecei a acertar todas as coisas, agora que eu comecei a organizar a minha vida financeira, e agora, meu Deus do céu? Então, como está a sua vida hoje? Seja ela nas finanças, seja ela na sua área conjugal, seja ela na sua vida familiar,
seja ela no seu trabalho. Como está a sua vida hoje? Talvez você esteja enfrentando uma depressão. Talvez você esteja enfrentando uma opressão. Talvez você esteja enfrentando enfermidades na sua vida, problemas na sua área de saúde que vem se carregando por tempos. Ou seja, talvez a sua vida está faltando uma organização em várias áreas da sua saúde, da sua vida. Talvez você esteja faltando organização. Talvez você esteja, ou melhor, talvez você não esteja vivendo paz. Abra a tua palavra ou seu aplicação em Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, versículo 7 até o 15. Juízes 9, 7 ao 15. A alegoria de Jotão, ou a parábola de Jotão. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escute o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você, reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você, reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer o teu grandioso nome. O Senhor é santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus digno de toda adoração. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, venha sobre as nossas vidas neste momento e fale no mais profundo dos nossos corações. Abra a nossa mente, que nada venha tirar a nossa atenção agora. Que mesmo estando em nossos lares, que os nossos filhos não venham a tirar a nossa atenção, que outras pessoas não venham a tirar a nossa atenção, mas, ó Deus, que toda a atenção seja voltada somente a Ti. Pai, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito fale no mais profundo dos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Que não seja eu aqui, mas que seja o Senhor através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o contexto dessa história nos fala de um homem chamado Jotão. Jotão era irmão de Abimeleque. Ambos eram filhos de Gideão, que foi um homem muito usado por Deus.
para dar vitória ao povo de Israel em algumas guerras. O povo de Israel clamou a Gideão para que ele se tornasse rei, para que Gideão governasse aquele povo. Mas Gideão não aceitou essa proposta. Gideão entendeu que ali não era o seu chamado governar aquele povo naquele momento. Então Gideão morreu. E Abimeleque então tinha sede pelo governo, tinha sede por estar liderando. Gideão então usou de estratégias, melhor dizendo, Abimeleque então entrou com as suas estratégias, foi até a cidade de Siquém, foi até o povo de Siquém e fez a cabeça daquele povo. A sua mãe era deste povo de Siquém. A sua mãe era concubina de Gideão, e Gideão teve um filho que foi Abimeleque, que foi de Siquém. A sua mãe era de Siquém. Então Abimeleque, o que ele fez? Vou aproveitar, porque minha mãe é de lá, vou fazer a cabeça daquele povo, vou falar para que eles me aceitem como governantes. Vou falar, olha, não é melhor que vocês tenham um governo só do que um monte, porque Abimeleque tinha mais 70 irmãos, a palavra nos diz. Então ele disse, não é melhor que eu governe do que 70 pessoas? E olha, minha mãe é do seu povo, eu vim deste povo. E então Abimeleque, na sua estratégia, ele consegue fazer a cabeça daquele povo. O povo então concorda com a sugestão de Abimeleque. Abimeleque então, com o seu coração muito ruim, ele consegue contratar alguns homens, que a palavra diz que eram homens levianos e atrevidos. E esses homens, junto com Abimeleque, vão e matam 70 irmãos de Abimeleque. Isso, se você olhar um pouquinho antes do capítulo 9, você vai ver essa história. O único que conseguiu fugir foi Jotão, o seu outro irmão. O restante Abimeleque matou junto com aqueles homens, na maldade, para que ele não tivesse mais problemas com a questão de governo, porque ele queria governar. Mas chegou o momento em que Jotão, ele aparece em um monte e fala para aquele povo e usa de uma parábola. E ele então usa o exemplo de árvores querendo ungir um rei para si. Essas árvores ele queria mostrar que era aquele povo. E então Jotão usa aqui um grande exemplo, falando da oliveira, falando da figueira e falando da videira. E aqui a gente pode entender que a oliveira, ela tem um significado muito forte no meio cristão, dentro da palavra de Deus. A oliveira, ela simboliza a unção. A oliveira, nós podemos dizer de uma forma mais clara, é o pé de azeitona. E o seu principal produto é o azeite, a oliva. Um óleo muito saudável, saboroso. E o azeite naquela época, como hoje também, simboliza a unção do Espírito Santo. E ela também, essa oliveira, o azeite, ela era usada também para curar enfermos. Nós vemos isso em Tiago capítulo 5, versículo 14. Também ela era usada para ungir reis e profetas, além de lugares consagrados também. Ou seja, o azeite tinha uma função muito importante da unção,
do Espírito Santo. A figueira, ela simbolizava a alegria. Ela trazia naquela época, para aquele povo, era muito comum se fazer doces do figo, pé de figo. Hoje nós conhecemos o figo, muitos gostam do doce do figo, é muito saboroso. Ou seja, simboliza a doçura, a alegria. E também era usado naquela época, eles faziam uma pasta do figo para curar também, para colocar sobre enfermidades. Era um remédio. E a videira, nós podemos colocar aqui como um símbolo da comunhão. A videira é o vinho, é a uva. Ou melhor, a uva, que da uva se faz o vinho. E simbolizava a comunhão, o agradar a Deus e aos homens. O vinho tinha uma coisa muito interessante, que era a durabilidade. Quanto mais velho fica o vinho até hoje, mais saboroso ele fica, melhor ele fica. E também era usado para curar. E o mais importante é que o vinho, suco de uva ou vinho, ele nos lembra do sangue de Cristo Jesus. Hoje nós ceiamos com o suco de uva para lembrar a morte e ressurreição de Cristo. E também aqui a palavra nos mostra, dentro dessa parábola, o espinheiro. E o espinheiro aqui nós podemos classificar como orgulho. O espinheiro é uma árvore que só produz espinhos, não produz frutos, machuca. Alguém, quando vai manusear algum espinheiro, ele vai se machucar por causa das suas pontas. É um ramo baixo, seco e que facilmente pega fogo. E nessa introdução que eu dei aqui, eu quero usar como tema dessa noite o seguinte: espinheiro não dá sombra. Porque eu falei para vocês aqui sobre essas árvores, e todas elas, tirando o espinheiro, além do que eu falei, além das qualidades que ela tem, todas elas dão sombra. Todas elas dão uma boa sombra. Porém, o espinheiro não dá sombra alguma, porque são ramos baixos, aonde não tem como ele dar sombra para ninguém. Mas no contexto aqui que Jotão quis mostrar para o povo, é que as árvores que eram o povo chamaram a oliveira para reinar, chamaram a videira para reinar, chamaram a figueira para reinar, e nenhuma dessas aceitou. E a gente então pode tirar como lição, eu vi aqui esse texto para que a gente possa tirar muitas lições, mas aqui eu posso tirar como lição algumas coisas, e eu quero trabalhar com vocês nessa noite algumas lições que a gente pode tirar. Por que essas árvores não aceitaram reinar sobre aquele povo, sobre aquelas outras árvores? Por que não a videira? Por que a figueira? Por que a oliveira não quis reinar, lançar os seus frutos, lançar da sua unção, lançar da sua alegria, lançar da sua doçura? Por quê? Da sua comunhão. Eles poderiam aceitar para abençoar aquele povo. E talvez hoje, queridos, a nossa vida, nós estamos vivendo isso. Nós estamos atrás de algo, nós estamos atrás de uma solução, nós queremos alguém para nos ajudar, nós queremos alguém para fazer acontecer algo na nossa vida. E talvez às vezes nós não temos a resposta positiva disto.
E eu quero aqui colocar como aplicação para nossos dias. E para aquela época eu quero usar a dizer que, como ensinamento, aquelas árvores, a videira, a figueira, a oliveira, essas árvores, elas conheciam o coração daquele povo. E aquele povo não estava com o coração obstinado a viver a vontade de Deus. Aquele povo apenas queria alguém para governar, como uma forma de costume, de religiosidade. Mas aquele povo não estava disposto a obedecer, a viver aquilo que aquelas árvores poderiam oferecer. Se uma dessas árvores, a videira, fosse governar, ela corria o risco de ser podada muitas vezes para não dar frutos e apenas dar sombra. Talvez o que aquele povo queria naquele momento era ter uma sombra, era ter apenas uma religiosidade de ter um rei, porque talvez outros lugares tinham reis. E então, vamos chamar um rei para nos governar como apenas um costume, como não como um compromisso. Não como você vai nos reinar e nós vamos fazer tudo o que você mandar. Talvez aquele coração daquele povo estava obstinado ao erro, ao pecado. Até porque eles nem procuraram a Deus para aceitar Abimeleque sendo o seu rei. Eles simplesmente aceitaram. A palavra não nos mostra que eles estavam ali preocupados. Será que é da vontade de Deus? Será que não é? E ainda viram Abimeleque matando 70 irmãos. Ou seja, o coração daquele povo não estava tendo um coração em querer crescer, em querer receber uma comunhão, em querer receber frutos dessas árvores. Queridos, quantas vezes o meu coração, o seu coração não está obstinado a viver a vontade de Deus. Nós queremos uma sombra apenas. Nós queremos apenas um lugar para tirar aquele calor, tirar aquele desespero, tirar somente o momento difícil que eu estou passando. Nós queremos apenas uma sombrinha. Mas nós não queremos do fruto que aquelas árvores oferecem muitas vezes. Nós não estamos dispostos a receber destes frutos. Nós não estamos dispostos a viver a doçura, a viver a comunhão. Nós não estamos dispostos a viver a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não estamos dispostos como a videira, que quanto mais tempo o vinho fica guardado, melhor fica. Ou seja, quanto mais conheço da palavra de Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, melhor eu fico como um cristão. Nós não queremos muitas vezes isso, mas a nossa vida está toda desgovernada. Mas a gente, neste momento de desgoverno, nesse momento de desespero, nesse momento onde o sol está batendo sobre a minha cabeça e está me incomodando, eu quero apenas uma sombra. Eu não quero que aquela árvore me governe por completo. Eu quero apenas uma sombrinha, só para aliviar esse momento. Depois que alivia, eu volto a viver a minha vida medíocre muitas vezes. Eu volto a viver sem um compromisso, porque eu quero ser independente. E a maior dificuldade do ser humano hoje é ser dependente de alguém, é ser dependente de um Deus. Ora, hoje é difícil a gente se submeter muitas vezes aos nossos pais. É difícil a gente se submeter muitas vezes a um líder da igreja.
É difícil submeter muitas vezes até ao chefe do nosso trabalho. Então muitas vezes, quanto mais submeter a um Deus ao qual muitas vezes nós não vemos, ou talvez nem sentimos muitas vezes como deveríamos sentir. Será que nós muitas vezes não estamos buscando somente uma sombra? Talvez você hoje esteja desesperado, com fome e sede de justiça, fome e sede de algo que os alimenta de verdade. Pessoas estão procurando uma solução para a sua vida, mas essas pessoas muitas vezes estão buscando apenas uma sombra. Enquanto nessas árvores que esse povo foi buscar, nessas árvores oferecia muito mais do que uma sombra. Ela oferecia alimento. Ela oferecia a unção do Espírito Santo. Ela oferecia cura. Ela oferecia doçura. Ela oferecia Jesus Cristo. Ela oferecia Jesus Cristo. Claro que naquela época não é esse símbolo, eu estou trazendo para hoje, de Jesus Cristo. Mas essas árvores que davam frutos entenderam, creio eu, que entenderam que o coração daquele povo não estava voltado a deixar que elas a governassem verdadeiramente. Como está o seu coração? Você realmente quer ser reinado por Deus? Você realmente quer que Deus haja para reinar, para tratar, para começar a frutificar na sua vida, para começar a curar a sua vida, para começar a te dar doçura? Você realmente está querendo Jesus na veia? Porque quando essas árvores não aceitaram o pedido do povo, o que o povo fez? Foi atrás do espinheiro. Vamos ler novamente o versículo 14 e 15. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Olha só, o povo não teve respostas nas árvores. Ao invés do povo tentar entender por que a videira não quer reinar, por que a videira, por que a figueira, por que eles não querem reinar, o que está acontecendo, aonde nós estamos errando, o que está acontecendo? Ao invés de elas perguntarem, elas tentarem entender o que estava acontecendo, elas simplesmente apelaram para o espinheiro. Mediante o desespero que eles estavam de querer alguém que governasse eles, eles foram e aceitaram o espinheiro. E o espinheiro, nada bobo, fala: já que vocês querem, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Que sombra que o espinheiro dá? Queridos, talvez no seu desespero de querer uma sombra, você é enganado por Satanás. E Satanás, ele quer te falar que existe uma sombra. Ele vai te dar um lugar onde tem uma sombra, onde tem um refrigério. E é mentira, porque no espinheiro não tem como dar sombras. E muitas vezes, no nosso desespero, na falta de paz, na falta de esperar em Deus, de obedecer, de submeter a Deus, nós vamos atrás de um espinheiro, achando e acreditando que nesse espinheiro pode existir uma sombra, e não existe essa sombra. Nunca vai existir uma sombra por um espinheiro.
Mas aquele povo, quando aceitaram Abimeleque como rei deles, como governante deles, Jotão quis mostrar aqui: olha, está vendo o que vocês estão fazendo? Vocês têm um coração obstinado ao erro, ao pecado, e vocês aceitaram ser governados por um espinheiro que é Abimeleque. E sabe o que dá nesse espinheiro? Claro, espinhos. E sabe o que os espinhos fazem? Machuca, fere. Ao contrário dessas outras árvores que dava frutos, que dava cura, que dava unção, que dava alegria, o espinheiro, ele só dava coisas que machucavam, que trazia dor, que trazia doença. E aquele povo, ao invés de se prostrar diante de Deus, pedindo a Deus: Senhor, nos mostre o que está acontecendo, por que ninguém mais quer reinar aqui, o que nós estamos fazendo de errado, Senhor, queremos nos submeter ao Senhor, queremos ser os teus servos, custe o que custar. Não, eles aceitaram a proposta de um homem mau, que foi Abimeleque. E Jotão aqui começa a mostrar o exemplo. Abimeleque ainda fala: mas se alguém não me submeter, que saia fogo, ou seja, do espinheiro, né? Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Aqui Jotão estava, pode-se dizer que profetizando algo que iria acontecer com aquele povo. E quando nós olhamos mais para frente a história, a palavra diz, no versículo 22, Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Aqui começou a aversão contra Abimeleque. O povo começou a ir contra Abimeleque. E mais à frente no texto, na história, nós vemos aqui que Abimeleque então começa a entrar em guerra com o povo de Siquém. E dentro dessa destruição que Abimeleque começa a fazer contra aquele povo, há um momento onde o povo, muitos começam a subir em uma torre e se protegem nessa torre, crianças, mulheres, homens. E Abimeleque pega vários galhos de árvores, colocam ao redor dessa torre e botam fogo nessa torre e matam todas aquelas pessoas que estavam ali. O espinheiro serve somente para queimar, para machucar, para ferir. Amados, como está a sua vida? Deus não quer te ver padecendo. Deus não quer te ver em tormento. Deus não quer te ver sofrendo situações que te machucam. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar doçura. Deus quer te dar a unção do Espírito Santo governando sobre a sua vida. Mas você precisa entender que Deus tem que ser o verdadeiro rei na sua vida. E haverá momentos que você não pode só se preocupar na sombra que essas árvores dão. Haverá momentos que você tem que sair da sombra e você tem que enfrentar, mas você vai enfrentar com os frutos do Espírito. Você vai enfrentar as situações adversas com os frutos que essas árvores vão te conceder. Nossa vida não é somente sombra, a religiosidade.
muitos vivem esta religiosidade. Muitos vivem a religiosidade de achar que ir numa igreja, receber a bênção de um pastor, receber a bênção de um padre, ir em qualquer outro lugar, fazer uma bondade, fazer uma caridade, as pessoas acham que isso vai dar refrigério, e não é isso que Deus quer das nossas vidas. Isso é religiosidade. Deus não quer religiosidade. Deus quer muitas vezes que eu saia da sombra e comece a enfrentar, e comece a ir até as lutas e enfrentar com os frutos que estão dentro de mim. Se eu deixo Deus governar, como o exemplo dessas árvores, se eu deixo Deus agir, se eu deixo Deus fazer a obra, se eu deixo que Deus faça o que Ele tem que fazer, se eu falo, Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, queridos, eu garanto para você, que você vai começar a ver esses frutos aparecer na sua vida. Tenha um coração aberto e pronto a se submeter e obedecer. Porque Deus quer derramar sobre você o óleo da unção do Espírito, que é a videira. Deus quer derramar sobre você a alegria, a doçura, a cura da figueira. Deus quer derramar sobre você a comunhão e a salvação em Jesus Cristo. Fazer de você um excelente filho dele. Fazer de você um filho que, de quanto mais tempo você o serve, melhor você fica. É isso que Deus tem querido fazer com as nossas vidas. Você quer ver a sua vida governada? Você quer ver a sua vida ajustada? Você quer ver a sua vida sendo arrumada, queridos? É só em Deus, é só se submetendo a Deus, é só entendendo que em Deus não há somente a sombra, mas em Deus nós temos que fazer acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. Não sei se existem pessoas que estão nos assistindo nesse momento que não ainda tem Cristo no seu coração, queridos. Mas talvez você esteja neste momento vivendo uma aflição, uma adversidade. Talvez você esteja vivendo um momento onde você fala: eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado, desesperada. Eu não sei mais para onde eu vou. O meu casamento está sendo destruído. A minha vida financeira já está um caos. Os meus filhos, muitas vezes, talvez você tenha algum filho envolvido em drogas, e você não sabe mais o que fazer. Mas eu tenho a solução para você. Talvez você esteja buscando a solução no espinheiro, porque talvez você já tentou em vários lugares e não conseguiu resultados, e você apelou para o espinheiro, e o espinheiro te ofereceu algo mentiroso. E o mundo hoje é assim. Ele te oferece sombra aonde não existe sombra. Ele te oferece sombra aonde não existe fruto. Ele te oferece sombra aonde só existe a escuridão, a tristeza. Então, eu tenho algo para dizer para você com toda certeza. Deus é como essas árvores, simbolizadas aqui na parábola de Jotão. Deus, Ele quer te dar unção. Deus, Ele quer entrar na sua vida, queridos, com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos dá graça, esse Espírito Santo que nos dá sabedoria, discernimento, nos mostra o que é correto em fazer e o que não é. Esse Espírito Santo é que vai nos dizer a hora de ficarmos na sombra e a hora de sairmos da sombra. Deus, Ele quer nos dar a alegria. Talvez você não tenha tido alegria já faz tempo. Talvez você não consegue viver esta alegria, mas Deus quer te dar esta alegria, querido. A alegria do Senhor é a nossa força. E mesmo em tempos difíceis você conseguirá viver nesta alegria. Deus quer te dar doçura. Talvez hoje você esteja com o coração amargo.
Talvez você hoje é uma pessoa amarga, amargurada. Talvez você hoje não tem o que passar para as outras pessoas. Você não consegue transferir paz, você não consegue transferir alegria. Você está ferido. Mas Deus, Ele quer te dar doçura e Ele quer te curar. Deus, Ele quer curar a sua alma, a sua depressão. Deus quer te curar da sua angústia. Deus quer te curar de todo o mal. Deus quer te curar da arrogância. Deus, Ele quer te curar da falta de perdão. Deus quer fazer com que você viva a comunhão. Deus quer fazer com que você viva a comunhão com Ele, intimidade com Ele e uma comunhão entre as outras pessoas. Resumindo, Deus quer te dar a salvação em Jesus Cristo. Então, o meu convite a você que não conhece a Cristo confia e entrega a sua vida no Senhor. E eu garanto para você que essas árvores não vão rejeitar governar a sua vida. Essas árvores muitas vezes deixaram e não aceitaram ser governadas por causa do coração daquele povo. Mas se o seu coração estiver voltado a obedecer a Deus, se o seu coração estiver voltado a fazer a vontade de Deus, você verá que essas árvores irão aceitar governar a sua vida. Você terá esses frutos. E nós cristãos, queridos, quantas vezes estamos deixando de receber dessas árvores? Quantas vezes essas árvores muitas vezes estão falando: eu não vou governar mais a sua vida, porque você está brincando de ser cristão, você está brincando comigo, e eu não vou governar a sua vida, porque você não deixa eu governar a sua vida. E você muitas vezes está buscando em espinheiros uma sombra que não existe, pelo desespero. Concluindo, eu quero dizer a você e lembrar a você: espinheiro não dá sombra. Jesus, o nosso Deus, Ele quer dar muito mais para você. Mas nós temos que estar com o coração submisso a Ele. É preciso que você tenha intimidade com Ele. É preciso que você busque nesse tempo de isolamento. É um tempo que eu acredito que Deus está aproveitando para que as famílias se unam, para que as famílias tenham tempo com Deus, sabe? Aquela coisa que a gente fazia quando era antigamente, se reunia junto, né? E fazia um tempo com Deus junto em família. E hoje em dia isso é tão raro. O Senhor está dando essa oportunidade, não para você ficar assistindo Netflix somente. Não é que é errado, é bom ter esse tempo. O Senhor não está te dando oportunidade somente para que você fique sentado no sofá, descansando, embora muitos estão home office, trabalhando. Mas o Senhor, Ele te deu essa oportunidade para que você tenha mais tempo com Ele, para que você ouça o que Ele quer de você, para que você ouça o que Ele tem para você, para que você ouça como fazer para governar, ou melhor, para estruturar a sua vida. Espinheiro não dá sombra. Queria chamar os irmãos aqui para me ajudar a ministrar esse último louvor. E eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você entendesse que grandeza que tem nessa parábola. Eu queria que você entendesse
de verdade, meus queridos, que Deus quer fazer muita coisa em nossas vidas, mas muitas vezes a gente não consegue receber porque nós não estamos deixando que Deus trabalhe. Porque o nosso, como ser humano, nós não queremos ser dependentes de nada. E nós precisamos ser dependentes de Deus. Então, que você entenda que para que o Senhor trabalhe na sua vida, para que o Senhor te encha desses frutos que essas árvores nos mostram aqui, é preciso que você deixe Deus governar, em nome de Jesus. Deus tem muito para fazer na vida de cada um de vocês. Deus quer usar as suas vidas. Deus quer fazer grandes coisas em suas vidas. Deus quer te usar. Deus quer usar você de forma sobrenatural. Hoje nós encerramos o tempo em jejum, orando para que Deus nos dê filhos da paz. Existem muitos filhos da paz aí fora precisando de ouvir do amor de Cristo. E sou eu e é você que vamos ter que levar a mensagem de Cristo para estas pessoas. Mas eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que deixar com que Deus faça a obra na minha vida. Eu tenho que me colocar à disposição para fazer acontecer na casa do Senhor. Eu tenho que me colocar à disposição para falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não seja apenas aquele crente que está buscando uma sombra, ou seja, está buscando viver uma religiosidade. Ah, eu vou para a igreja porque eu vou para o céu. Ah, eu vou fazer o bem porque eu vou para o céu. Não caia neste erro. Não caia neste erro. Isso não leva ninguém ao céu, isso não leva ninguém ao Senhor. O que leva as nossas vidas ao Senhor é viver um coração submisso a Ele, é deixar que Ele trabalhe, é deixar que Ele mude, é deixar que Ele restaure. Então, queridos, não permita que um espinheiro te engane, oferecendo algo que ele não tem, porque o seu final é o fogo. O seu final é fogo. Não permita que isso aconteça. Não permita e não espere chegar a este ponto, porque o que Deus quer é viver na sua vida. O que Deus quer é que Ele seja o seu rei. Não deixe que o espinheiro te engane, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você reflita nesta palavra. E eu declaro sobre a sua família, eu declaro sobre a sua vida a unção do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida a unção da alegria, a unção da cura, a unção da comunhão. Eu declaro sobre a sua vida Jesus Cristo, o Senhor. Eu declaro sobre a sua família vitória, conversões, restauração. Eu declaro sobre a sua família bênção sob medida. Mas para isso é preciso que Deus governe, que Deus seja o rei. Só você pode decidir isso. Aleluia. Dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor, tu és o Senhor. Você pode dizer isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Governa, Senhor. Declare isso na sua casa, queridos. Governa sobre o meu lar, governa sobre a minha vida. Declare isso sobre o seu lar. Tem esta ousadia. Governa sobre a minha vida. Governe sobre o meu lar, Senhor. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Tu és Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora, oh, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Governe sobre as nossas vidas, governe, Senhor, governa, Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Eu não sei se há alguém que está assistindo que ainda não tem Cristo no seu coração, que ainda não tomou uma decisão verdadeira. Talvez você diga: ah, eu acredito em Jesus, mas talvez você esteja vivendo na sombra. E Deus quer te dar muito mais do que uma sombra. Deus quer te curar, Deus quer te dar alegria, Deus quer te trazer unção do Espírito Santo, Deus quer te trazer comunhão, Deus quer te dar Jesus Cristo de verdade. Talvez você ainda não teve coragem disso, de dizer: Senhor, governe o meu coração, Senhor, reine, faça a tua vontade aqui dentro. Eu não aguento mais viver esta vida conturbada, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Eu quero que o Senhor governe, eu quero que o Senhor venha dar uma solução. Eu quero viver uma paz que eu não consigo viver há tanto tempo. Eu quero te pedir, queridos, que você agora faça essa oração comigo.
Aí na tua casa, onde você está. Igreja, esteja intercedendo neste momento. E ore comigo, se você ainda não entendeu o que é deixar Deus fazer, o que é deixar Deus realmente trabalhar de verdade em seu coração. Ore comigo neste momento. Tenha essa liberdade. E fale isso diante de Deus neste momento. Repita comigo: Senhor meu Deus, até hoje eu tenho vivido na tua sombra. Eu tenho vivido na superficialidade. Até hoje, Deus, eu só acredito. Muitas vezes já fui em alguma igreja, faço bem para algumas pessoas, mas eu ainda não tive um encontro verdadeiro contigo. Eu ainda não entreguei a minha vida completamente ao Senhor. E eu quero fazer isso agora, Senhor. Pai, reina sobre a minha vida. Pai, governe a minha vida a partir de hoje. Pai, eu quero colher destes frutos que a sua árvore dá. Eu quero viver a paz que o Senhor dá. Deus, eu te aceito. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo, eu declaro neste momento: Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Jesus Cristo, a partir de hoje, eu declaro o Senhor como meu Rei, Salvador. Aleluia. Venha com os teus frutos. Cura, restaura, dê alegria sobre a minha vida, dê ousadia sobre a minha vida para transformar o que é preciso. A partir de hoje eu declaro: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Aleluias. Glórias ao Senhor. Se você fez esta oração, eu declaro que a partir de hoje a sua vida será mudada e transformada. Aleluia. Conte conosco, conte com este ministério para te ajudar no que for preciso. Pode nos chamar no particular, pode nos chamar no Messenger do Face, se você quiser. Nós estamos à sua disposição para te ajudar, para conversar, para te ensinar a viver o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Igreja, eu queria agora orar por aqueles que estão passando por enfermidades. Coloque a tua mão aonde a enfermidade existe, e com ousadia que o Senhor nos deu, você vai declarar a cura, você vai declarar a restauração. Faça isso crendo, faça isso com fé, em nome de Jesus. Feche seus olhos e coloque a tua mão aonde você sabe que está com algum problema, e vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a minha saúde. Eu declaro em nome de Jesus a cura sobre o refluxo que eu tenho. Eu declaro a cura sobre os problemas que muitas vezes nós temos e talvez a gente nem saiba que tenha.
Eu declaro em nome de Jesus a cura. E você declare aí, aonde estiver doendo, aonde você tem sentido algo, declare a cura. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando a cada um neste momento, e entra com a tua mão de cura, em nome de Jesus. Eu aqui declaro em nome de Jesus a cura sobre os teus filhos, a cura, a restauração em nome de Jesus. Eu declaro a cura financeira, eu declaro a cura familiar, eu declaro, Senhor, a cura em todas as áreas, em nome de Jesus, Pai. Em meio a essa pandemia, eu declaro, abra portas de emprego, sim, abra portas de emprego. Estamos falando que estamos prestes a perder emprego, muitos já perderam emprego, mas Senhor, eu declaro em nome de Jesus, nesta pandemia, que o Senhor faça o milagre de dar emprego àqueles que precisam de sustento. Entra com a tua provisão neste momento, que nada venha faltar aos seus. Faça o milagre acontecer. Oh Deus, eu te clamo em nome do Senhor Jesus, faça o milagre acontecer na vida de cada um dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, entra com a tua provisão sobre cada lar, sobre cada família. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados, a sua vida. Que Deus derrame da tua graça sobre esta semana. Que você tenha uma semana de surpresas. Que você tenha uma semana cheia dos frutos do Espírito. Que você tenha uma semana cheia das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Amém.